Muito bom dia, pessoal. Iniciamos aí mais uma cobertura no panorama de hoje com Europa em alta. A semana inteira aí eles vêm subindo. Hoje a gente vê novamente mais uma alta aí com mais de 1% para praticamente todos os índices da Europa. E, de novo, isso é decorrente de um arrefecimento naquela questão dos problemas bancários, né? Então, as bolsas lá haviam caído bem e estão se recuperando igualmente bem, né? Então, mais um dia aí de uma bela alta para a Europa. A gente também vê Ásia e Pacífico em alta. Eu comentei ontem na abertura que a Alibaba ia desmembrar suas operações em mais 4 empresas, se eu não me engano, mas na real são 6. Mais 6 empresas que vão fazer IPO, captação de dinheiro. Isso acaba animando principalmente as bolsas de tecnologia. E a gente viu um reflexo disso ontem também nas bolsas de tecnologia dos Estados Unidos, que subiram aí na ordem de 1,2%. Aqui na nossa bolsa a gente viu também uma alta de 0,6%, uma alta boa, e muito disso por conta de um possível vazamento aí de dados do arcabouço fiscal, que animou bem os mercados, né? Teoricamente hoje a gente vai ter a publicação desse texto para todo mundo e também vamos ter aí alguns discursos falando sobre o mesmo. Então, um dia bem interessante o dia de hoje. Vendo a Europa subir, a gente também vê o dólar DX aí caindo contra as principais moedas do mundo, né? Ou seja, se as bolsas lá sobem, está melhorando a economia, acaba que a moeda local fica mais atrativa do que o dólar, né? Você tem uma entrada de dólar que acaba produzindo aí um efeito de queda na moeda, porque você acaba tendo uma reserva maior, né? Então a gente vê hoje o euro mesmo subindo 0,36% ante o dólar. Para essas moedas, 0,36% é uma quantia interessante, tá? Aqui no Brasil a gente vê 1%, 2%, 3%, né? É bem diferente, mas enfim, hoje a gente tem aí um dólar então caindo contra as principais moedas do mundo e também caindo contra países emergentes. Com exceção da Turquia, ele cai contra todos os países emergentes aí que a gente observa. Nas agrícolas, a gente vê mais um dia de alta no minério de ferro que veio caindo bem nas últimas semanas, né? E nessa semana só alta atrás de alta, e no momento com uma alta de 1,91%, que é excelente para Vale e também é muito bom para a nossa bolsa em consequência. A gente também vê um petróleo em alta para o dia de hoje, subindo 0,9% a 73 dólares e 63 centavos. E a gente vê também as commodities agrícolas todas em alta. Trigo subindo bem, se recuperando das recentes quedas, milho indo na carona. A gente vê hoje a soja e o complexo da soja todo em alta, né? E o café também em alta. Para o dia de hoje, basicamente, a gente tem um dado bem interessante a ser publicado, que é a questão do arcabouço fiscal, que hoje a gente tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional e eles devem trazer a atualização desse dado nesse momento, tá? Às 10h30, então, a gente vai ter uma reunião entre o Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, onde eles devem responder algumas perguntas aí na entrevista, e o mercado inteiro no Brasil vai ficar atento a essa questão. A gente também tem dados a serem publicados nos Estados Unidos, como o PIB trimestral do quarto trimestre do ano passado. Interessante, mas é um dado bem desatualizado. A gente também vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, outro índice que é legal de acompanhar. Na parte da tarde a gente vai ter decisão da taxa de juros do México. E por que é legal do México? Porque, assim como nós, eles são um país emergente e pode ser que eles puxem um pouco desse carry trade, que seria o movimento de dólar que vem para o país, né, em busca da taxa de juros real. Então lá ficando com uma taxa maior, pode competir com a gente aqui na entrada de dólar, né? E também na parte da tarde a gente vai ter um discurso às 4h25, um discurso da Janet Yellen, que é secretária do Tesouro nos Estados Unidos, bem importante acompanhar por conta dessa questão aí bancária, né? Será que foi mesmo o temor ou a gente vai ter um novo capítulo nessa história, né? E às 5h30 da tarde, é um dado que a gente não observava, mas agora passou a ser relevante, que é o saldo de reserva dos bancos, que é para a gente ter uma noção de como é que está a saúde do setor bancário. Então, bem legal acompanhar às 5h30 da tarde. Na parte da noite, a gente vai ter dados de Ásia, como o núcleo IPC, ou seja, a inflação do Japão. Não tende a fazer muito preço, mas é legal de acompanhar também. E o PMI composto da China na parte da noite, às 10h30 da noite.